Sejam todos aí muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Sandro Reis. Retornar aqui ao CRA, para mim, é sempre motivo de regozijo. É muito bom estar onde você se sente bem, né? Você concorda ou não? Né? Eu me sinto bem aqui, então por isso eu falo com entusiasmo, né? Com toda a motivação possível para poder externar e compartilhar com vocês um tema que está muito em voga hoje em dia, que é a gente falar das relações interpessoais. Conhecer os perfis das pessoas nos ajuda a manter relações saudáveis, sim ou não? É sobre essa e outras questões que a gente vai falar hoje, mas antes de entrar no aspecto dos perfis comportamentais, eu quero suscitar em vocês um questionamento, uma indagação. Você enxerga a importância de bons relacionamentos na sua vida? Sim ou não? É imprescindível? Eu diria até radicalizando, vital, para que você possa lograr êxito nas suas empreitadas profissionais, pessoais, né? Você pode ser muito competente, se você não tem relações saudáveis, relações sadias, relações construtivas, de modo que o seu interlocutor enxergue em você alguém que também possa proporcionar algum benefício para ele, né? Você vai ficar à margem, você vai ficar alijado, concorda, não? Então é necessário, é uma competência hoje, eu diria, sine qua non, você desenvolver a sua capacidade de interagir, de se relacionar sadiamente com o outro. E como você tem se relacionado? Não precisa nem responder, é só para começar a refletir, né? Se isso é imprescindível, eu diria até condicionante para o meu êxito, condicionante para o meu sucesso, para as minhas pretensões de carreira, para eu ser identificado como uma referência, seja no âmbito familiar ou profissional, eu vou precisar desenvolver essa vertente de competência, certo ou não? Alguém está comigo aí? Levanta a mão, por favor. Né? Ou seja, é necessário que eu desenvolva nesse aspecto. É necessário que eu não negligencie esse aspecto para não ficar para trás, para não ficar defasado. O que adianta você ter todo um arcabouço de conhecimento técnico, ser uma sumidade na sua área de atuação, porém você fica estagnado e não percebe isso, porque você não desenvolveu a sua competência relacional, né? Você conhecer o perfil do outro para se relacionar melhor, certo? Então, tendo em vista que nós já temos aí conhecimento, né, que já entendemos a importância do relacionamento como mola propulsora para eu poder alcançar os meus objetivos, para que eu possa catapultar a minha imagem profissional, vamos avançar e tentar entender quais os comportamentos benéficos, né? E quando eu digo benéficos, são comportamentos que favorecem relações interpessoais positivas, né? As pessoas te enxergar como um elemento de alavanca, não como um elemento destrutivo, aquele que colabora, aquele que agrega e não aquele que desagrega. Tem isso, concorda? Não tem pessoas tóxicas na vida? Pode falar, pode rasgar o coração. A gente está aqui junto e sabemos muito bem que tem pessoas que colaboram, tem pessoas que, nossa, vale a pena estar do lado da Gil, porque é uma pessoa íntegra, uma pessoa sensata, uma pessoa que escuta, né? E naquela escuta ativa de falar e deixar você falar, então a relação, o intercâmbio fica gostoso, né? Aquele momento de aprendizado um com o outro, mas tem aquele que não. Tem aquele que é difícil, não é verdade? Que não deixa você falar, que não te escuta, que se prende nas suas próprias convicções. Estou falando de Marte, ou vocês conseguem se ver nesse contexto? Contexto profissional. Até na própria família, não é verdade? Quem não tem uma tia que sabe de tudo? Não é verdade? Que quer dar opinião no teu relacionamento, não é verdade? Né? Quem não tem um professor que acha que sabe de tudo também, né? E acha que o aluno é inferior a ele, quando, na verdade, no novo modelo educacional, as partes se integram, né, com competências, na verdade, não existe subordinação, não existe hierarquia, não existe prevalência entre uma e outra parte. O professor Luciano está aqui, corrobora o que eu estou falando, na verdade, a atitude é de conexão, um aprende com o outro. E quais os comportamentos benéficos que eu preciso prestar bastante atenção para poder favorecer o âmbito das minhas relações, para que as pessoas ao interagirem comigo, entenderem, né, perceberem que eu sou um elemento de agregação, não um elemento de subtração. Por exemplo, começa com autoconhecimento, não é verdade? Implica perceber, né, conhecer você intrinsecamente. Quem é você? É muito fácil a gente ficar botando a culpa no outro, não é verdade? Ele faz isso, ele faz aquilo, ou seja, tudo que de ruim que você vê no outro, você se esquece de fazer uma autoanálise. E às vezes eu tenho comportamentos deteriorantes tão igual quanto. Então, se conhecer, saber o que você tem de talento,
Quais as tuas virtudes? Quais as tuas limitações? Você sabe quais são as suas limitações? A gente está num mundo onde o conhecimento ele é exigido cada vez mais de nós. Eu preciso sempre estar numa atualização constante. E quando eu digo conhecimento, atualização constante, não é só pelo âmbito técnico, não. Eu tenho que trabalhar as minhas competências emocionais, a forma como eu interajo e me relaciono com o outro, a forma como eu sou percebido. Eu costumo falar nas aulas de gestão de carreira e pessoas o seguinte, amigo, se entenda como um produto. Vocês estão aqui, vocês são testemunho, se entenda como um produto. Como é que você tem sido, como produto, visto, visualizado e percebido aos olhos de quem interage com você? Faz a diferença, não faz? Então, assim, se conhecer, exigir do outro é fácil, mas fazer uma autoanálise para perceber aquilo que é nocivo, aquilo que é mazela, aquilo que é primata, não é verdade? Primata, né? Ou seja, é uma metáfora que eu faço, mas é para você perceber o seguinte, na era do conhecimento, onde você precisa se destacar, onde você precisa congregar, você ainda tem atitudes do passado, né? Atitudes retrógradas, atitudes obsoletas, e você se prende a isso, né? E começa a corroer o teu processo de evolução rumo ao progresso. Então, assim, cuidado, precisa se conhecer primeiro, né? A questão da comunicação é importante para a gente saber boas relações, né? Comunicação que eu digo não é falar bonito, não é falar de maneira impecável, de modo com que o outro entenda o que você está falando, né? Não adianta nada eu ficar aqui falando com linguajar rebuscado, a minha maneira de falar, enfim, se vocês não entendem nada daquilo que eu estou falando, se a gente não consegue estabelecer conexão uns com os outros, se não fizer sentido para você, cabe ao orador, cabe ao comunicador, né, dar essa sensação de que, pô, tá valendo a pena escutar, né? Tá valendo a pena, eu estou entendendo onde ele está querendo chegar. Então a comunicação facilita, aproxima, né, as relações. O senso de cooperação é importante, gente. O que não falta é gente egoísta hoje em dia, não é verdade? Veja que eu abro meu coração para vocês de uma forma bem forte. Ou seja, encontrar quem só pensa em si de maneira egocêntrica é muito fácil hoje em dia, não é verdade? Fala-se muito em espírito coletivo, eu gosto muito do termo tamo junto enquanto eu não preciso de você, não é verdade? É quando eu preciso aí que realmente você vai provar na carne quem é que está lidando contigo, né? Ou seja, a cooperação faz com que o outro te perceba de uma maneira mais qualitativa. Poxa, precisei qual amigo? O nome do amigo? Precisei do Fábio, o Fábio mostrou predisposição, independente dos compromissos dele, para poder acolher a minha causa. Precisei da professora Luciana, e quantas vezes, né, pedi um monte de coisa para ela. Ela, assim, é fantástico. Você pede e tem prontidão de resposta, tem presteza, tem solicitude. Não aproxima isso? Não facilita a relação? E mais interessante, gera crédito. Estou te devendo um monte, né? O que você pede, chega uma hora que ela não precisa falar nada, não. Mas gera dentro de si aquele sentimento de, nossa, estou devendo. O dia que ela precisar, eu vou ter que corresponder, né, na mesma envergadura. Então, o senso de cooperação é você expurgar o teu organismo, né, o teu egoísmo, né? Expurgar aquilo que, ao invés de aproximar, está cada vez mais te distanciando das pessoas. Aquele senso de ser autocentrado, né? Apenas pensar em si próprio. Se você quer desenvolver relações qualitativas, perenes, duradouras, né? E, sobretudo, agregadoras, pense em desenvolver esse sentimento colaborativo. É importantíssimo, é necessário, eu diria para você que tem um caráter de essencialidade. E dar o melhor de si, não é verdade? Eu vejo muita gente desenvolvendo tarefas, se colocando até à disposição do outro, falando o seguinte, ó, eu vou dar o que for possível. Mário Sérgio Cortella, inteligentíssimo, ele fala o seguinte, você vai dar o melhor ou o possível? Né? Quando você dá o seu melhor, está dizendo o seguinte, cara, faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Quer dizer o seguinte, por mais adversa que esteja a situação, você está se esmerando, procurando entregar o teu melhor e não aquilo que é possível. Quando você fala que está entregando, ó, eu vou fazer o que é possível, quer dizer o seguinte, você está adotando o comportamento mediano, medíocre, sem pensar. Concorda ou não? Quem está comigo, levanta a mão. Não é verdade? Ou seja, eu preciso me entregar com despojamento, com desprendimento. Né? Se você se dispôs, né? Se você se predispôs a fazer alguma coisa, né? Se você quis adotar o sentimento corporativo, isso como estilo de vida, faça o teu melhor. Certo ou errado, gente? Perfeito?
Então, ética, fala de ética, principalmente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, então nem se fala, né? Ou seja, parece até piada, mas não é não. Sabe o que é isso? É integridade, lisura de comportamento, né? O mundo vai te oferecer uma série de caminhos obscuros, caminhos um tanto quanto escusos, né? Com a falsa sensação de que vai resolver a tua vida, mas assim, não se entrega não, tenha valores sólidos, não é verdade? Ou seja, não se deixe levar por esse tipo de comportamento, né? Não se deixe levar ou deturpar os teus valores. Tenha retidão de caráter, tenha comportamento, né? Um comportamento de lisura, um comportamento ético, um comportamento íntegro, algo que leve as pessoas a te admirar por essa integridade, né? Essa integridade de comportamento, essa ética que você tem no seu DNA. E demonstre interesse pelas pessoas. Isso é importante, gente. Já viu pessoas assim no teu trabalho, no teu âmbito familiar ou qualquer esfera de atuação que você está falando, a pessoa está assim, olhando para o céu, né? Está com o celular na mão, já viu? O celular, cara, hoje em dia é uma comunicação instantânea necessária, sem sombra de dúvida, mas ele distancia quem está próximo e aproxima quem está longe. Né? Ou seja, dificulta as relações interpessoais. Né? Eu preciso entender, demonstrar um interesse que é genuíno pelas pessoas. Se eu estou dedicando parte do meu tempo para conversar com você, para acolher a sua causa, que seja aquilo ali de corpo e alma, querendo oferecer o meu melhor. Eu não posso simplesmente estar ali de corpo presente sem te ouvir, né? Sem te escutar, né? Ouvir ativamente. Então, assim, demonstrar interesse pelas pessoas. As pessoas precisam sentir que você se importa com o que está sendo falado. Para você pode ser banal, mas de repente é um amigo que precisa desabafar, que precisa externar algo que está incomodando no seu âmago. Não faz a diferença um apoio? Não faz a diferença? Olha só, eu me aproximo de você está com um problema, eu olho no teu semblante, vejo que aquilo está te corroendo, eu simplesmente falo para você o seguinte: estou contigo, aconteça o que acontecer. Não faz uma diferença de motivacional, gente? Você vai suplantar qualquer dificuldade, não é? Sim ou não? Não é verdade? Mas as dificuldades vão continuar, sim, mas eu tenho alicerce, eu tenho apoio, eu tenho suporte, né? Valeu a pena, eu tenho uma pessoa que está ali, independente do que eu for passar, ela está me apoiando. Então, assim, é importante você estabelecer esse compromisso visceral com as pessoas. Eu vejo muitas relações hoje artificiais, né? As pessoas não querendo se envolver uns com os outros, né? Isso é ruim, sabe por quê? Porque isso não gera vínculo, isso não gera relacionamento consistente e duradouro. Outra coisa é sorrir. Sorrir, gente. Vou forçar um sorriso. O meu comportamento, o meu perfil não é de sorrir muito, sou sisudo. É perfeito. Mas sorrir abre porta, sabia? Né? Um bom dia, assim, opa, bom dia, tudo bem, amigo? Como é que você tá, cara? Sorriu para mim. Tem gente que ganha o dia com um sorriso. Faz a diferença. Você demonstra o teu espírito acolhedor e sem perceber, você vai ver, depois você vai chegar nos teus ouvidos que você mudou o dia daquela pessoa com um bom dia. Às vezes a pessoa está ali somatizando um monte de problema, né, e você não faz a menor ideia do que ela está passando, e você já dá um bom dia, dá um abraço caloroso, você vai ver que começa a mudar, começa a oferecer novas perspectivas. Vai resolver o problema? Não vai resolver, mas muda o teu estado mental para que você possa caminhar rumo à resolução dos problemas. Então, o sorriso é importante, o sorriso cria magnetismo, o sorriso aproxima. Estou falando bobagem ou não? Quem está comigo, levanta a mão, por favor. Parabéns, obrigado, eu agradeço. Né? Faça as pessoas se sentirem importantes. O que tem mais gente é ficar fazendo crítica muitas vezes pejorativa, negativa. Eu até quero te ver bem, sabe? Mas não melhor do que eu, né? E se você avançar e ficar melhor do que eu vou torcer para que algum obstáculo venha fazer com que o teu progresso seja cerceado. Então, assim, faça as pessoas se sentir importantes, né? Eu vejo muita gente falando: olha, eu quero fazer uma crítica construtiva para você. Já viu? Alguém já fez para você? Crítica construtiva. Cara, não aceita crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Tem gente que não construiu nada na vida. Você olha para a vida, é uma vida paupérrima, e está ali querendo te dar conselho construtivo, né? Nunca passou por uma experiência edificante, né? Que dignifica, que tenha algo para poder compartilhar com você que seja inspirador, mas ele está querendo te dar conselho, quer te dar uma crítica construtiva, quer te dar um feedback. Pelo amor de Deus, gente. Olha para dentro de si primeiro e melhora, né? Como é que você quer experimentar a graça na vida do outro se você mesmo deixa para lá, né? É importante reconhecer os erros?
Não é verdade? Tenha certeza que todos nós temos virtudes, sim, temos qualidades, sim, mas nós temos inúmeros defeitos, pontos de aperfeiçoamento, né? E quando eu, dentro do âmbito das relações interpessoais, começo a reconhecer o meu erro, isso não é demérito para ninguém, você aproxima a pessoa. Pô, Gil, professor, você entregou essa questão aqui, está certa. Que negócio é esse, Gil? Eu sou professor aqui, estou dizendo para você que está errado. Essa é a postura que está fazendo o seguinte, ó, eu me sinto superior a você. Isso facilita a relação? Como é que ela vai me enxergar? Como um ser reprovável, né? Um ser que precisa se desenvolver, não é verdade? Um espírito das trevas que está ali se relacionando com ela, né? Então, assim, reconheça o erro. Pô, desculpa, você está certo, eu vou corrigir, né? Ou seja, reconheça, né? Entenda que você tem as suas finitudes, as suas debilidades, as suas mazelas internas e que você é um ser humano passível a erro, por mais bem preparado que você possa parecer. Então, cuidado com aquele sentimento de altivez, né? Olhar as pessoas assim, acima do nariz. Eu defendo piamente que você não se prostre a ninguém, mas que você não se sinta superior a ninguém também, entendeu? O estágio de equilíbrio te faz uma pessoa melhor, te faz uma pessoa admirada aos olhos daqueles que se relacionam contigo, tá certo? Empatia é importante, gente. Empatia, espelhamento, se colocar no lugar do outro. Ah, perfeito. Eu me despir das minhas convicções. Despir é um termo interessante, né? Ou seja, se abre, né? Converse com o outro pela ótica, pela perspectiva dele. Deixa ele falar para você poder entender e depois, baseado naquilo que você digeriu, interpretou, você faz as suas colocações. Mas esteja sempre predisposto a ouvir e reformular as suas visões também, concorda? Então, assim, a empatia, se colocar no lugar do outro, se espelhar no outro, estabelecer o raporte, né? Ou seja, sintonia de pensamento. Deixa eu te ouvir, né? Às vezes as pessoas estabelecem um canal tão estreito de comunicação, mas não está prestando atenção em rigorosamente nada do que o outro está falando. Ele está, na verdade, deixando você falar. Tem muito chefe que é assim, dentro das organizações. Você fala, ele, estou te dando atenção, não está dando atenção nada. Está escutando, não, está ouvindo, quando você fala, ok, perfeito, é isso que tem que ser feito. Né? Não te dá oportunidade nenhuma. Ele não contempla, ele não acolhe, ele simplesmente está te ouvindo de maneira protocolar. Cuidado com isso, né? Cuidado no âmbito das relações interpessoais você adotar sem perceber esse tipo de comportamento. Então sempre se coloque na perspectiva do outro, né? Vai facilitar a qualidade das relações. Chamar pelo nome. Gil. Gil também é um excesso de intimidade. Né? Gil. Eu conheci no outro dia. O nome dela não é Gil. Qual é o seu nome todo? Gilciane, né? Mas eu sou abusado, eu já chamo de Gil. Né? Ou seja, quando eu te chamo pelo nome, é diferente de eu falar, tudo bem, cara? Bom dia, cara. Bom dia, né? Bom dia, seu nome é? Bom dia, Felipe. Como é que você tá, cara? Tudo bom? Ou seja, não aproxima? Não faz com que as pessoas se sintam valorizadas? Falou o meu nome, cara. Então, assim, no âmbito das relações interpessoais, se você quer aglutinar, catalisar pessoas, personifique a relação. Se ela tem um nome, o nome é para ser proferido. E se você sabe o nome, isso ganha maior relevância ainda. Então eu preciso ter esses cuidados. É um cuidado básico. A pessoa se coloca ao ato de te escutar mais, a pessoa passa a prestar mais atenção. E vou te dizer mais, a pessoa passa a advogar na tua causa só porque tu falou o nome dela. Toda vez que você se refere professora Luciana, isso vai massageando o ego, vai dando um senso de importância para o teu interlocutor, que ele vira um defensor da tua causa. Ele passa a trabalhar por você, ele passa a torcer pelo seu sucesso. Pode ser bobagem isso que parecer bobagem o que eu estou falando para vocês, mas é uma grande realidade e funciona. Então, chama o outro pelo nome, se esforce, esteja atento a isso. Né? Esse negócio de passar e-mail, prezado, prezada, não fala o nome da pessoa. Né? Ao ligar, opa, tudo bem, Luciano, como é que você está? Procura saber como é que está o estado emocional dela, o que ela está passando naquele dia, não vem com uma avalanche de problema, não. Tá certo? Não critique os erros, valorize os acertos, né? Mais uma vez a questão da supervalorização, né? Da dimensão estratosférica que ganha o erro. Tem gente que torce para você errar, para aquilo ser exponencializado. Cuidado com isso. Ou seja, vai dar um feedback para uma pessoa, você faz um pequeno elogio e vem com um caminhão de críticas. Por que isso, gente?
né? Enalteça as qualidades, enalteça o bom trabalho realizado, enalteça um comportamento que foi adicionador de valor, enfim, faz com que a pessoa se sinta bem. Concorda que isso aproxima? Que gera sintonia? Que gera alguém querendo colaborar mais com você, facilita o processo de ganho de afinidade, não é verdade? Ou seja, fala pelo nome e ao invés de você ficar focalizando apenas os erros, você enaltece, né, aquilo que ela fez de bom, né, faz toda a diferença no composto relacional. Vocês podem ter certeza disso. E entrando no âmbito né, de análise dos perfis, né, isso é importante porque se eu preciso me relacionar bem como condicionante para eu obter êxito nas minhas vertentes, nas minhas empreitadas, nos meus objetivos, eu preciso conhecer o perfil de cada pessoa, concorda? Né? Quando eu conheço o perfil de comportamento, ou seja, como a pessoa se comporta diante das circunstâncias que são colocadas na vida dela, fica mais fácil de prever, né, e montar a abordagem adequada para que você possa ter maior probabilidade de êxito naquela comunicação, naquela interação. E nesse sentido, o DISC, quem já ouviu falar do DISC? O DISC é uma ferramenta já desenvolvida por William Marston, mais ou menos em 1920, que está alicerçada em quatro comportamentos, ele, segundo ele, imprescindíveis, que ele chama também de fatores, e que tem um grau de precisão, para vocês terem uma ideia, grau de precisão de 99,9%. Então, o que acontece? Você responde algumas perguntas e, a partir disso, o DISC ele vai consolidando e correlacionando aquelas informações e aponta qual o teu perfil. Eu diria para você que o meu bateu exatamente. E de outros colegas coach igual a mim, a mesma coisa. Nossa, é perfeito o negócio. Tanto que eles propagam que o nível de assertividade, de precisão da ferramenta é 99,9%. Então, cientificamente, está mais que comprovada a eficácia dessa ferramenta. E ele está alicerçado em 4 perfis, né? Perfis de dominância, perfis de influência, de conformidade e de estabilidade. Aqui o DISC em inglês, o estabilidade establish. Aqui já está traduzido. Né? Então, são 4 perfis, né, que vão sustentar a ferramenta, que sustentam a ferramenta DISC. Recapitulando, dominância, e a gente vai ver algumas características dos dominantes, assim como da influência, o perfil de quem é influente, quais são as características inerentes a cada um desses perfis, né? O de estabilidade, o estável e o conforme. Eu peço a vocês extrema atenção, que eu tenho 100% de certeza que alguma característica que eu vou falar aqui vai corresponder ao teu perfil no dia a dia. Tá certo? Então, a cada perfil pelo qual eu passar, eu vou pedir que vocês façam uma análise, entendam e se prontifiquem. Tá legal? Vamos lá. O perfil dominante. A foto ali não é à toa. Não é verdade? Dominante. Característica de pessoas com perfil dominante. Antes de entrar na característica, vejam, essa é uma ferramenta muito profunda e eu não tenho a pretensão de esgotar todo o seu conteúdo numa palestra. Né? Então, assim, eu vou simplesmente jogar a semente, né, para que a gente possa se identificar e identificar como essa ferramenta é importante para poder me ajudar a estabelecer relações mais qualitativas com as pessoas. O perfil dominante são aquelas pessoas que são diretas, né? Ou seja, vai direto ao ponto. Não tem mimimi, não tem blá, blá, blá. Né? É aquele que é assertivo, é aquele que... quando você enxerga um perfil dominante, ele tem uma característica de mandão. É o vulgo, eu sou o cara, joga em mim que eu resolvo. Já viram alguém assim na vida? Tem alguém aqui assim? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor... Olha, deixa eu adiantar. Não existe um perfil melhor do que o outro. Os perfis são complementares. Nas organizações empresariais e públicas é necessário os 4 perfis. Eu vou dizer para vocês por quê. Então, o dominante, ele tem uma característica de
direto, né? Com ele você precisa apresentar fatos e dados, números, prazos, né? Não venha de colocações evasivas, não venha florear, não venha de Rolando Lero, já viram Rolando Lero? Pelo amor de Deus, quem falar que não, né, da escolinha do professor Raimundo até agora não tem tanto tempo. Então, assim, ele é pragmático, ele é direto. Então, assim, essa é uma das características. Ele tem um comando natural. Normalmente você já identifica, aquele ali é o líderzinho. Não necessariamente ele tem habilidade para exercer liderança. Mas num primeiro momento, quando você se depara, você vê aquele que está liderando, aquele que está organizando, aquele que está dando a ordem, aquele que se coloca com altivez, de repente um bobalhão, mas ele está ali, ó, sabe? Ou seja, ele tem um comando natural, ele se posiciona como líder, mas não necessariamente ele tem liderança. Entendeu o que eu falo? Ele pode ser um grande chefe ditador, mas ele está ali. No primeiro momento, quando você se depara com ele, passa a sensação de que ele tem a dominância. Ele é rápido, ele não é muito de ficar estendendo, procrastinando, protelando, até porque isso irrita o dominante. Ele quer soluções rápidas, céleres. Ele também é dinâmico, se movimenta rápido, né? Para ele ficar numa determinada tarefa sem atingir o resultado é enfadonho, é perda de tempo, é improdutivo. Esse é o dominante. Vejam que eu não estou caracterizando nenhum monstro aqui, é só um perfil. Né? Ele é assertivo, ele é firme, ele é sólido, ele é consistente. Aquilo que ele fala, ele já estudou o assunto e ele vai direto no ponto. Isso é bom ou não? Não é verdade? Já conversou com aquelas pessoas que enrolam, não decide nada. Não é verdade? O que o dominante peca? É o excesso. Não é verdade? É o excesso. Né? Falta... Isso. Falta uma característica de um perfil subsequente que eu vou comentar. Então, falta calibrar o tom. Eu posso estar certo, mas a maneira como eu falo para você, eu perco toda a razão, perco toda a credibilidade, eu deturpo a qualidade da relação. Concorda, não? Né? O foco é no resultado. Né? Ou seja, ele já definiu a meta, já definiu o resultado que precisa ser atingido, ele já sabe onde quer chegar e passa por cima de todo mundo se necessário for. Agora, o grande mote, né? a grande questão a ser estudada é o seguinte: ele não faz isso propositalmente. Ele até vai pisar em você, ele vai passar por cima para atingir o resultado, mas depois ele vem, pede desculpa e te dá um monte de beijo. Porque ele não... É dele. É dele, ô Jamil, me fala. É dele, é sério. O dominante tem isso, foco no resultado. Ele quer atingir a meta, ele não quer ficar perdendo tempo com situações evasivas que vão afastá-lo do resultado. Tá claro? Então, o foco dele é esse. Ele é pragmático, ele é objetivo, ele é funcional, ele é prático. Né? Tudo que vem burocratizar, tudo que vem criar entraves e obstáculo, ele simplesmente expurga, extermina. Porque o caminho para o resultado precisa estar livre, límpido. Tá claro, gente? Tá dando para entender o perfil? E ele precisa de metas. Ele é motivado, ele é impelido, né, a sair do status quo. Ele quer novidade, ele quer algo que realmente o impulsione a atingir metas, né, resultados. Cada vez mais ele precisa se sentir no comando, no controle. Tá claro, gente? Já viram alguém assim? Aqui. Perfeito. Um engenheiro, um gerente de finanças, né? Gosta de saber o todo, não vem para ele só com uma parte do processo. Como a visão dele é de cima para baixo, ele enxerga o todo muito facilmente, né? Ele, tá aqui tá errado, então não venha só com uma fração do desafio, da solução ou do problema, vem com o todo, porque ele já enxergou o todo, né? Ainda que ele não esteja lidando com o assunto diretamente, quando você coloca para ele, dá o panorama, ele já consegue identificar muito facilmente, porque ele é célere, ele é dinâmico, ele é pragmático e ele é direto ao ponto, tá claro? Então você vê, eu trouxe só essa parte aqui, mas ele já vê todas as conexões encadeadas e vê que aquela tua solução não é a ideal. Você olha para cá, tua visão é míope, ele está olhando todo. Isso. Ele sabe onde quer chegar. Exatamente, perfeito, Lu. Aqui, Bernardinho tem um propósito.
Ganhou um título hoje, daqui a 2 dias todo mundo treinando no aeroporto. Ah, mas, pô, a gente não vai comemorar? Já passou, amigo. Sucesso passado não garante futuro. Então, se vocês querem se tornar melhores, querem ter uma carreira destacada, vocês precisam ter um propósito muito bem definido. O resultado tem que ser alcançado, não a qualquer custo, mas fruto de muita disciplina, muita entrega, muita dedicação. Gostam de se sentir no controle. É estilo de liderança nato, que precisa ser trabalhado, né? E é avesso a blá, blá, blá. Conversinha fiada não é com mimimi, blá, blá, blá. Disse-medir, né? Fofoca, né? Não é muito com um dominante, não. Evita. Seja sempre direto, assim como ele é direto. Seja pragmático, assim como ele é pragmático. Lembra que eu falei da empatia, do espelhamento? Né? Você precisa, para abordar um ser, um chefe, seja lá quem for, com esse tipo de perfil, cuidado. Eu já vi muito influente, eu vou falar daqui a pouco de outro perfil. Eu tinha um chefe influente que era ótimo, gerou ressonância perfeita, influente, ótimo. Aí mudou, né, a hierarquia da companhia, esse influente passou a lidar com o dominante. Nossa, a abordagem que ele tinha que fazer era baseada no dominante. Ele continuou agindo como se fosse o chefe com um perfil mais de interação. Não deu certo. Por que não tem receita de bolo? Cabe a você estudar o perfil comportamental do teu interlocutor e se adaptar. Isso, perfeito. Isso é inteligência relacional. Pô, eu sempre falei com a Lu, sim, dessa forma, dá certo com a Lu. Com o Fábio, não sei. Eu preciso... O Fábio, ele já não é um perfil... Qual é o nome? Um perfil de influência. O Fábio já é um perfil dominante. Ou seja, a abordagem tem que ser outra para gerar o mesmo efeito da Lu. Tá claro? E ele precisa admirar as pessoas. Por que precisa admirar? Aqui eu abro um parênteses. Quando eu digo admirar, eu estou querendo dizer o seguinte, para ele te respeitar, para ele não passar por cima de você, ele precisa te admirar. Ele precisa admirar o que você fala, ele precisa admirar o teu comportamento, ele precisa admirar a tua capacidade de integrar as pessoas, ele precisa admirar o teu desejo consonante ao dele de atingir resultado, senão ele não te respeita. Você começa a falar e fala assim, fala já. Ele não faz isso porque ele quer ser grosso, mas ele acaba sendo por falta desse traquejo. E uma coisa... Não é, exatamente. Aí, às vezes, esse perfil ele pode ser inserido nas trevas, mas não necessariamente. É 880, perfeito. Mas não é um perfil necessário nas organizações? Não é verdade? Alguém tem que ter pulso, gente. E o pulso do dominante faz toda a diferença. E eu vou dizer assim, excesso de dureza pode levar a afastar as pessoas. Sandro, você falou que ele precisa conhecer o outro, se adaptar para que ele possa ter relações mais qualificadas. Sim, mas ele passa por cima. Sim, aí vem a importância, gente, da educação. A educação ajuda a esmerar o perfil tão direto, tão austero do dominante. Tá claro? Então, assim, você passa a ser mais polido, você passa a entender mais o outro, você já começa a ser catequizado de que você não é o dono da verdade, que você precisa escutar para reformular suas visões e progredir. Tá claro, gente? São enérgicos e muitas vezes agressivos. Esse ser das trevas aqui não é à toa, não é verdade? É um grosso, né, no sentido amplo da palavra, né? Tendência à inflexibilidade, principalmente se ele não confia em você e se ele não te admira, ele vai ser inflexível. Ele é extremamente crítico. Né? Crítico para poder... A criticidade dele, comportamental, quer dizer o seguinte, eu não estou seguro daquilo que você está me falando. Tá? Você está trazendo para mim cenários, conclusões evasivas, sem profundidade. O dominante, quando ele se torna inflexível, é nesse aspecto. O trabalho poderia ser melhor e você foi raso. Né? Você precisava mergulhar, submergir um pouco mais. Tá claro? Baixo nível de paciência, verdade. Né? E beira o autoritarismo, sem dúvida. E são bastante críticos, né? E quando você se torna muito crítico com as pessoas, né, em função de não ser condescendente a resultado ruim, isso é do perfil inerente ao dominante, ele acaba segregando, ao invés de aglutinar pessoas. Tem algum dominante aqui? Você não. Perfeito.
Muito bom ponto colocado pelo professor Luciano. É o seguinte, vejam, nós vamos ter um perfil, que é o perfil de predominância. Mas, pela metodologia, você tem um outro perfil que complementa. Tá claro? Então você pode ser um dominante, mas, por exemplo, se tem um contraponto assimétrico. O que eu estou querendo dizer com contraponto assimétrico? Você é um dominante, mas você também tem uma característica de influente. Ou seja, são coisas opostas, né? Bipolares. Steve Jobs, né? Ele tem uma frase que é perfeita e personifica bem o comportamento de um dominante. Eu não estou aqui para facilitar a vida das pessoas. Estou aqui para fazer crescê-las. Ou seja, se você entender, o dominante dizendo o seguinte, se você entender que a minha dureza é para fazer o teu crescimento acontecer na tua vida, né, na tua história, na tua trajetória, e não me interpretar mal e fazer aquilo que eu estou dizendo, porque eu sei, eu sou o cara, esse é o dominante falando, né, você vai dar certo na vida. Agora, se você me entender mal, tu vai me chamar de grosso, de tosco. Esse é o dominante falando para você. Militar, eu fui 10 anos militar, então eu vi cada cena deplorável. Coisa, por exemplo, oficiais, vamos dizer, um comandante no navio era mar e guerra, e o imediato é fragata. Ele era tão ignorante que ele foi dar uma bronca no imediato, na frente da guarnição. Isso é impensável. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que chamar na câmara dele e conversar entre os dois. Sim, entendeu? Sim. Você não pode repreender na frente de subalterno, nem da frente ia repreender na frente da guarnição toda. Eu achei aquilo ali... Você pode ter o perfil de dominante, com essas características, mas isso não te dá a prerrogativa de ser grosso e mal educado com as pessoas. Então o dominante precisa se policiar. Né? Por favor. Fala o que está sendo transmitido. No seu caso, particularmente, você sabe que é cultura, né? Feliz ou infelizmente, é a cultura do militarismo. Né? Então, para ele, na realidade, nada tem a ver no que diz respeito a não o estar respeitando, né, como deveria. Muito pelo contrário. Ele está fazendo valer a patente dele e ele está autorizado, né, pela... ele tem a chancela para fazer aquilo. Força, exatamente, para fazer. Perfeito. Vamos agora para um outro perfil. Tem algum dominante aqui? Levanta a mão aí, por favor. Ninguém quer falar que é dominante, né? Eu sou dominante, não tenho vergonha nenhuma. Quando eu fiz eu tenho formação em análise comportamental. Quando eu fiz isso, eu falei, nossa, eu sou um monstro, sabia? Eu tenho que morrer, cara. Mas não é assim, cara, entendeu? Eu tenho meus valores também, né? Nós, dominantes, assim, não se entenda dominante como um incrível Hulk, alguma coisa nesse sentido. O Brutamonte, não é assim. Isso. Às vezes é necessário ser inflexível. Só que não precisa ser 100%, 10% inflexível em alguma coisa para poder fazer até com que o outro pense. Né? Vejam, vamos traduzir o que a professora Luciana está falando muito bem no estilo de liderança. Eu até falava isso com as turmas. Cara, no exercício da liderança tem hora que você vai ter que ser dominante, né? Faça isso. Estou falando para fazer. Principalmente funcionário relapso, funcionário desorganizado, funcionário que descumpre prazo, meta. Quer ver você deixar um dominante louco da vida? É descumprir prazo, né? É ser negligente com metas, é ser desorganizado, né? É ele te perguntar uma coisa e você ficar enrolando para poder falar. Isso irrita o dominante de tal forma, será que eu me faço entender? Né? Nesse aspecto. Mas assim, ele quer o teu melhor, cara. Mas a maneira dele falar, às vezes, não está muito bem calibrada e acaba perdendo credibilidade em função disso. Mas, por outro lado, também, excesso de austeridade afasta as pessoas, não é verdade? Né? Tem hora que eu preciso ser o paizão. Né? Fica dando bronca toda hora do influente para você ver uma coisa. Ele chora. Ele é emocional. Vamos ver aqui o perfil dele? Né? O influente, né? Para você entender, é o cimento social, também vulgarmente chamado, para fazer o fanfarrão.
Mas ele tem a sua utilidade, ele não é só fanfarrão, assim como o outro não é só monstro, não. Vou advogar em causa dele. Ele é o cara que olha o lado cheio do copo sempre. Não dá, você tá vendo que não dá? Mas não dá, eu acredito, eu sou brasileiro. Eu vou firme no propósito, mas ele não sabe avaliar a persistência objetiva e inteligente da insistência burra. Ele crê sempre que é possível. Isso é bom, não é verdade? Isso não contagia? Mas ele é descuidado. Às vezes é para abandonar mesmo. Não é verdade? Deixa para lá, eu não vou ficar dando exemplo. Ó, ele é político, tem ótima capacidade de articulação. Você hoje não precisa ser político? Vai aprovar a reforma da Previdência, vai precisar hoje de política. A reforma é excelente. Mas se não tiver política, traquejo... lógico. Então, assim, eu não posso falar, não, agora acabou a prova aí. Não, preciso vender isso internamente. Né? Político, articulação. O influente abre portas. O influente domina o dominante. Sabia disso? Pô, como? O outro é forte. Mas ele, ó... Como é que é? Quebra no caô. Eu vou anotar para mim, por favor. Quebra, né? Eu não sei que eu nasci há pouco tempo, então, mas é importante eu anotar. Então é político. Articula bem. Isso. Muito obrigado, né? Ó, tem ótima capacidade de persuasão. Capacidade de persuasão é te envolver na conversa, nas ideias dele. Não é te manipular, não. Ele prova para você que seguir o caminho para o qual ele está te apontando é o melhor. Vem comigo, por esse motivo. Aí te dá um abraço, te dá um beijo, se abre todo. Cuidado, né? Ele é um ótimo comunicador, não necessariamente ele tem todo um palavrório, não necessariamente ele é um orador de primeira, mas ele, como tem um elemento persuasivo muito bem desenvolvido, ele comunica bem as ideias, ele comunica bem os pontos de vista dele, ele acaba angariando credibilidade por ter esse entusiasmo muito particular. Isso, sorrisão, lembra? No rosto. Pô, facilita, te dá um abraço, né? Porra, amigo, tamo junto, irmão, tá difícil. Porra, quem é que não vai com um cara desse? O dominante pensa logo assim, ó, delega muito. Na verdade, ele não delega, ele costuma delargar. Não se envolve com nada que dá trabalho, né? Ele abre portas, ele facilita, viabiliza um projeto espinhoso, ele vai lá com todo... Já viram aquelas pessoas que entram em hospital? O cara só fala assim, só entram 2 por vez. Quando tu vai ver com o influente, está todo mundo lá dentro. Capacidade de comunicação. Daqui a pouco ainda vai lá, deixa uma balinha, faz um carinho no segurança, o segurança sai todo bobo. Toda vez que ele vai lá, ele vai entrar. Entende? Capacidade política, articular, se conectar com o outro, né? Ou seja, se colocar na perspectiva do outro. Faz maior diferença isso. Agora, é vaidoso. Adora ser o centro das atenções, né? Ou seja, ele precisa ter o ego massageado. Você quer ganhar um influente? Entre fazer um elogio em público e dar um aumento salarial pífio, elogia. Para ele tem muito mais impacto. Né? Aquilo, nossa, esse é um bem elogio, cara. Eu tenho alguns professores que viram para ele assim, o cara dá uma aula, já me liga, no dia da aula, a turma deu feedback. Assim mesmo. Eu falei, calma, irmão, constrói aí o módulo, depois eu faço questão de falar para você. Pô, cara, tô ansioso aqui, meu irmão, a turma gostou e tal. Ele mesmo se elogia, né? E ele é bom no que faz. Só que ele precisa ser massageado. É o centro das atenções. Tem algum problema nisso? Nenhum. É o jeito dele de ser, assim como o outro é tosco. Ó, é baseado na emoção. Cara, você sai para comprar qualquer coisa com o influente, assim, se pega um vendedor que entende aquele perfil comportamental, já era, cara. Dá um abraço, dá um beijo, fala que ele é a melhor pessoa do mundo, que ele é fantástico naquilo que ele faz, tudo que ele proporciona, tudo que ele faz na vida dos outros é bênção, é tudo que ele quer. O cara sai de lá assim, compra o carro, faz uma dívida da Casa da Bahia desse tamanho e pronto. Influente. O cara precisa de o que é validação? Precisa de validação. O cara é movido a elogio. Você precisa validá-lo, você precisa destacar, enaltecer as características positivas que ele tem e tem. Esse cara faz maior diferença. Esse cara, quando o clima organizacional está pesado, ele vai lá, consegue tirar um sorriso de todo mundo, joga uma piada. Outro dia eu estava fazendo um curso,
É interessante, eu ia até falando isso agora, eu vou até antecipando. Aí tava lá e entrou a esposa do Renato Aragão no curso. Curso sério de business, como é? Business high performance, todo mundo lá, pessoal todo formal, né? Só empresário. Aí entra a mulher do Renato Aragão para dar um testemunho. O influente, sempre engraçadinho no seu jeito de ser, ou da poltrona. Lembra da poltrona? Aí solta essa mulher com aquela cara dele, sisuda assim. Ou seja, é um cara extrovertido. É um cara que o elemento de autocombustão dele é de fora para dentro. Né? Ele precisa dessa interação. Né? Bota um influente para fazer trabalho procedimental, burocrático. Você mata um perfil. Então você, como gestor, você precisa conhecer como o outro funciona. Qual o perfil comportamental da sua equipe. Não faz diferença? Cara, você pega e faz essa análise comportamental antes de um processo seletivo. Cara, faz uma diferença enorme. Né? Você vai fazer uma entrevista com um determinado candidato, o cara é excelente tecnicamente, você pega o DISC dele, o perfil comportamental, você começa a verificar que ele é totalmente incompatível com a cultura da sua empresa. Vale a pena você trazer? Então, assim, isso imprime maior eficácia no processo. E ele não gosta, como eu falei, não gosta de rotina. Né? Ele precisa estar sempre movimentado. É inovação, é pensar de maneira diferente, são dinâmicas, relacionamento, interação. É isso que move o influente. Por serem, agora, algumas características que precisam ser trabalhadas. Né? Por serem bem-humorados, podem exagerar nas brincadeiras. Eu tinha um colega que entrava em umas reuniões assim, duras, espinhosas, aí ele entrava imitando o Silvio Santos. Não tem graça nenhuma, irmão. Já era para você estar apresentando aqui o teu... Aí pega um chefe, sabe? Então, qual a graça? Não, aí projeta o slide com o resultado dele, tudo vermelho, tudo horroroso. Ele, Porra, meu irmão. Cuidado. Pode exagerar na brincadeira. Você tem que ter consistência resolutiva, né? Adora conversa. E isso pode exagerar e deturpar um pouquinho a tua imagem. Estou querendo dizer o seguinte, cara, você está num momento difícil, a empresa pressionando, fazendo reestruturações, demitindo assim com a maior tranquilidade possível, a empresa exigindo cada vez mais superação e entrega de resultados consistentes. Você não tem tempo nem para pensar bem a tua atividade. O cara fala, larga isso tudo para aí, vamos tomar um cafezinho lá fora e ficar horas. Né? 3 horas de almoço. Ou seja, ele é assim. Ele não entende, às vezes, que a conexão com o propósito, a circunstância demanda dele maior racionalidade e menos extroversão. Tá claro? E por serem emotivos, não são atentos ao racional. Né? Ou seja, fala duro com um influente, você talvez, muito provavelmente, você vai arrumar um inimigo. Né? Porque ele entende o seguinte, cara, eu sou colaborativo, eu quero o teu melhor, você pode contar com um parceiro, eu viabilizo a abertura de portas, por que você está me tratando dessa forma tão dura, tão austera, cara? Esse é o influente, né? Baseado na emoção. E tendem a perder a paciência em assuntos que não são do seu interesse. Né? Numa reunião só de dominante, fica difícil, é uma amargura para o influente. Né? Ele não consegue se adaptar muito, porque ele precisa de interação, ele precisa trocar, ele precisa falar, ele precisa ser o centro das atenções. Tá claro, gente? Quem é influente aqui? Sério mesmo? Não, em algum perfil tu vai se adequar aqui, você só não quer falar. Né? Estável. O estável, ele precisa de previsibilidade. Você quer matar um estável, você fala o seguinte, cara, mudou todo o planejamento. Pronto. Não, como assim? Não, tira a vírgula, a reunião que seria amanhã vai ser hoje. Cara, você mata o estável, né? Ou seja, ele fica totalmente perdido. O cara pode ser muito competente, mas ele não está preparado, né, para esse tipo de contingência, de você rever todo o planejamento que ele fez em cima da hora. Né? Então, previsibilidade é marca distintiva do estável. Ele foge de confusão. Enquanto o dominante, você fala com ele, o que foi, cara? O que você não entendeu aí? O estável... Ou seja, ele chega, inclusive, a adotar a postura altruísta. Né? Ou seja, ele cede para você aquilo que seria dele. Né? Para que você fique feliz, para que a harmonia, a pacificação prevaleça no ambiente. É um grande amigo.
é um grande planejador, vai nos mínimos detalhes. Todo planejamento que é feito pelo perfil estável, você pode ter certeza que foram vistos todos os cenários, tudo aquilo foi delineado com o máximo de riqueza de detalhe possível, né? Ou seja, foi construído com esmero. Né? O planejamento do estável, ele realmente vai te dar segurança para a tomada de decisão. Só que o estável, pelo fato de analisar, planejar, correlacionar, ele tem dificuldade para tomar decisão. Você pergunta para ele, e aí, legal, cara, estruturou tudo bonito, qual é a decisão? Não sei, preciso planejar e analisar de novo. Esse é o problema do estável. Já viu gente assim? Tem dificuldade de tomar decisão. Enquanto o dominante, ele passa os olhos aqui, segue. E se tiver errado, ele vai lá, às vezes ele nem assume que, ok, retifica, volta para cá. Esse é o dominante. Mas se errar de novo, ou seja, ele assume o controle da situação. O estável já tem essa dificuldade. Ele tem maior assertividade na composição do planejamento dele, mas para tomar decisão ele é inseguro. Ele é observador, né? Ou seja, é uma pessoa, e a característica de observação é muito importante para você entender melhor como as pessoas se comportam, como os perfis se descortinam. Então, assim, falar é até bom para você poder se comunicar, mas você precisa também dar uma pausa para observar, montar melhor a tua estratégia de argumentação. E o estável tem essa característica muito, muito pulsante. E ele detesta desagradar. Se ele fala para um influente assim, ó, fiquei sabendo que aquela festa não vai mais acontecer. O influente, que isso, cara? Vou falar com não sei quem. Aí vem o dominante. Ô, amigo, não tem festa nenhuma, não. O orçamento... Não. Ok. Ele se afasta, ele não quer ficar debatendo, ele não entra em rota de colisão com ninguém. Ele quer a paz, ele quer a harmonia. Hã? Mas quem é estável aí? Pô, mosca morta. Opa, tu é dominante? Dominante fala, é mosca morta. Ó, é o melhor amigo dos amigos. E realmente, cara, eu tenho alguns amigos estáveis e são pessoas muito acolhedoras. Né? São pessoas normalmente muito verdadeiras. Pessoas que realmente você vê um interesse genuíno de ajudar o outro. Agora, seguinte, ele leva pancada de tudo quanto é lado, mas depois que ele toma uma decisão de algo que está incomodando, esquece, não vai revogar. Normalmente não revoga. Ah, ok, bate nele, ele, opa, acabou com isso, nunca mais. E você nunca mais vai fazer com ele mesmo. Ou seja, ele é firme nessa decisão de não ser mais execrado. Tá claro? Quem é estável? Eu vou falando, o pessoal vai se soltando. Não é isso. Não existe pejorativo, todos são complementares, né? Ó, são passíveis e podem ter, concorda que o estável ele pode ter dificuldade para liderar? Principalmente se ele pega uma equipe de dominante. O dominante fala, o quê? É para fazer isso por quê? Opa, acabou, faz do jeito que você quiser. Esse é o estável falando. Tá claro? Então, assim, isso pode dificultar, porque às vezes você precisa adotar um tom mais forte, né? Mais categórico. Né? É a característica do dominante no estável. E ele tem essa dificuldade de adesão. Por isso que podem ser rotulados de bate-fofo. Tu já viu o chefe bate-fofo? Não, bate-fofo não. É aquele que às vezes tu precisa dar uma pancada forte, ou seja, tipo um pedala, Robinho, acorda pra vida, irmão. Você tá fazendo tudo errado, tá prejudicando o resultado da organização. Ele fala, tá errado, mas eu tô contigo. Porra. É igual uma pessoa mimada. Se a pessoa é mimada e você continua mimando, ela nunca vai crescer, não é verdade? Então, nesse aspecto, ele precisa de maior pulso. Né? Ele tem que entender que a liderança dele, apesar do perfil estável, ela tem que ser circunstancial. Né? Muda conforme a necessidade, a situação, a circunstância demandar. E tendem a ser permissivos. Ah, pode. Ou seja, você está... Eu posso deixar isso aqui para você fazer? Pode. Aí vai só acumulando. Cuidado com essa armadilha. Essa armadilha é...
E aqui, ó, são mais conservadores e menos ambiciosos. O influente, ele é inovador, ele não gosta, a rotina incomoda, ele até faz, mas incomoda. Ele quer interação, ele quer oportunidade para se promover, para poder, inclusive, promover a própria empresa, apresentar ideias assim que são fora da caixa. Ou seja, ele quer avançar, ele quer atingir novos patamares, novos mundos, novas perspectivas. O estável não, ou seja, eu vou fazer o meu certo, né, mas eu mantenho o conservadorismo. Tá claro, gente? Sim ou não? Quem é estável, mais uma vez? Estável também? Estável é ótimo para relacionamento. O influente é ótimo para o relacionamento. E o influente pode ser considerado o chamado cimento social. Falei isso para vocês? Cimento social. Ou seja, ele conecta. Isso aí, o professor Alô. Nós temos sempre um pedaço de cada perfil. Só que nessa análise diz que eu tenho uma predominância. Exatamente. E o conforme? O conforme, ele precisa de regra clara. Arnaldo, está certo ou não? Como está na regra? Ou seja, tem que ter regra. Legal? Botou um conforme no grupo do WhatsApp. Ele não vai se manifestar enquanto ninguém botar a regra do grupo. Não, eu não vou falar porque eu não sei o que é para falar. Ninguém me informou qual é a regra. Né? Ele entra numa empresa, a primeira coisa que ele vai fazer, ou seja, eu quero entender a política da empresa. Eu quero entender o que perpassa a organização, missão, visão, valor. Ele vai ler aquilo, daqui a pouco ele está sabendo muito mais que você, que é o próprio chefe dele. É sério. Mas é um cara que se aprofunda, ele tem profundidade de análise. Vejam, o relacionamento que o conforme estabelece é esse relacionamento de segurança daquilo que ele fala. Por quê? Porque ele estuda o assunto, porque ele é atento à regra, ele sabe o que pode e o que não pode. Então, quando ele te fala alguma coisa, ele tem altíssimo nível de assertividade. Ele é procedimental. Quando eu atuei numa mineradora, eu viajava muito aí pelo país e fora também. E, às vezes, eu pegava alguns gestores de contratos, porque assim, a gente tinha que pegar um carro e sair explorando a mina, né, para poder entender o que estava acontecendo. Aí, legal, às vezes a gente desleixada, pega, liga o carro, vai andando, ele Sandro, tá faltando uma coisa aí, rapaz. Ou seja, é o procedimento, você está andando, você quer andar com o carro e comigo dentro do carro, e você não exigiu de todos os tripulantes que botem o cinto de segurança. Perfeitamente. Vamos fazer uma corrida de 100 metros, tem que botar o cinto de segurança. O dominante, ele fica assim, que cara, palhaçada é essa, não é verdade? 100 metros, mas o conforme não, ele te exige, para ele é importante. Você tá deturpando, você está sendo disfuncional a um procedimento que está estabelecido pela companhia. Ele segue regra, piamente. Não é chegado a intimidades. O influente gosta de um abraço, de um beijo, um carnaval. Né? O conforme não, assim como o dominante ele já tive assim, não vai ser esse, irmão. Fala daí, você aí, eu cá. Né? Você precisa ter muito tato para se aproximar do dominante e também do conforme. Ele não é muito chegado, ele é mais formal, não é muito chegado à intimidade. Né? Tem que conquistar. E para conquistar, você tem que entender o perfil dele, concorda? Perfil comportamental para favorecer relações. Por isso ele é desconfiado. Está se aproximando de mim, tem algum interesse. Não analisou com acuracidade o relatório que eu apresentei, está vindo aqui pegar a minha anuência. Ele faz logo esse cenário nebuloso. Né? Tem prazer de dizer que é o melhor, e normalmente é o melhor mesmo. Sabe por quê? Ele vai submergir na análise. Quando ele fala alguma coisa para você, ele fala com exata, né, profundidade, com análise muito bem feita, meticulosa, riqueza de detalhe. Sabe o que está falando porque analisou. Tá claro? Então ele fala, ele se vangloria disso. Né? Sempre baseado em fatos e dados. Né? A economia, a economia declinou em 1%. É baseado no que você está falando isso? Né? Qual foi a fonte? É fidedigna ou não? Né? Ou seja, qual foi o período apurado? Né? Fez uma correlação, uma comparação com os 3 últimos anos para a gente identificar se existe alguma curva de... Enfim, o cara todo voltado para fatos e dados mesmo. E detalhe, você passa para ele pode até te ouvir, mas depois ele vai certificar. Ele vai lá na internet, ou seja, não passe informação insuficiente e imprecisa para o conforme, porque ele vai validar a tua informação.
Hã? Prove. Não, se pegar um chefe conforme, se prepare. Não seja evasivo jamais. Porque ele vai te questionar e você vai ficar em situação embaraçosa caso você tenha adotado a superficialidade para falar com ele. Tá claro? Agora, entrega trabalhos de altíssima qualidade. Não é que os outros perfis não sejam comprometidos com a qualidade, mas esse cara, ele tem profundidade, ele analisa, né, com acuracidade tudo que é feito. Então, como eu falei para vocês, e agora eu reforço, tudo aquele que enseja para tomar a decisão, a probabilidade de conquistar êxito é muito grande, porque a coisa foi avaliada, reavaliada, revisitada, e aquilo que ele está te apontando fazer tem um nível de acuracidade, um nível de segurança e assertividade muito grande. Comportamentos que devem ser trabalhados, ele é muito preso à regra e por isso acaba sendo lento. Aqui, ele não está dizendo que esse ponto a ser trabalhado no conforme quer dizer que você vai descumprir regras de compliance. Não, não é isso. Né? É você ter flexibilidade, é você entender pela perspectiva do outro. Né? Ou seja, para que, por exemplo, você pega a área jurídica. Quem trabalha na área jurídica aqui? Que bom. Você está lá, cara, você vai viabilizar você é do comercial, você é um influente, você já conquistou aquele cliente, falta só materializar o contrato, você pega um cara da área jurídica que é conforme. Ele fala assim, tem que mudar a vírgula disso aqui, porque senão não tem como assinar esse contrato. Como? Aí o influente está maluco, cara, 30 bilhões é um contrato fabuloso que vai irrigar o caixa da organização. Não quero saber, amigo, estou olhando aqui, está descumprindo as normas de compliance da companhia. Então, assim, ele acaba inviabilizando bons negócios em função dessa inflexibilidade. Então, é necessário que alguém de cima, né, consiga coadunar os dois fatores. Eu preciso do negócio, não posso inviabilizar, mas preciso cumprir as regras. Está claro ou não? E podem exagerar na cautela. Essa pujança, o desprendimento, o desejo de fazer acontecer do influente, aqui é excesso de cautela. Não. Segura, conservadorismo. Não, vamos deixar para depois. Enfim, espero o líder voltar, não sei, vamos ouvir o colegiado. Ou seja, o cara, às vezes, falta iniciativa para poder mudar, inclusive, de patamar. Tendem a ser rígidos e exigentes consigo mesmo, se entrega com alto nível de qualidade, o cara tem um alto nível de exigência, não é verdade? E costuma ser lento para poder agir. Por quê? Porque ele quer avaliar o tudo e todos, para poder chegar à melhor conclusão de tomada de decisão. Perguntas? Sim ou não? Então eu vou perguntar, quem é dominante aí? Não consigo te enxergar em algum dominante. Mas a gente vai conversar e eu vou desmistificar esse monte de... Quem é dominante? Levanta a mão, por favor. Quem é dominante? Quem é dominante? Dominante. Isso. Quem é influente? Não, perfeito. Mas quem é o perfil predominante de influente? Nossa. Achei poucos influentes. Quem é estável? Amigão da galera? Ótimo planejador? Quem é estável? Levanta a mão, por favor. Estável. E quem é conforme? Hã? Não, todos nós temos um pouco de tudo, mas eu preciso analisar e verificar o que mais predomina habitualmente no meu comportamento. Perguntas, turma? Passa ali, por gentileza, amigo. Você vai falar? Passa lá. Se é o dominante, dá licença aqui, amigo. Vai você primeiro. Tá ligado? Quem for falar, fala o perfil primeiro. Eu acho que tem mais de influente, só que tem bastante coisa de dominante também. Mas eu acho importante também não pensar só no seu perfil, pensar em todos os perfis e pensar o porquê que você tem dificuldade com certas pessoas e com certos tipos de pessoa. E você às vezes, não vou com a cara de tal fulano. É porque ele tem um perfil que, por exemplo, o perfil estável é o perfil da minha mãe. Eu tenho muita dificuldade de lidar com ela, apesar eu aprendi a lidar com ela, porque é um perfil que eu até falei, Mosca Morta. É um perfil que realmente eu tenho um pouco de repelência a ele. Você é influente? Tem repelência? Ao estável?
você não é influente não, cara. Avalia direitinho. Você tem características mais fortes, mais prevalentes de dominância. De dominância. É. O teu pouco nível de paciência, a maneira como você adjetiva o outro. Lerdo. Burro. Lento. Fraco. Você é dominante, cara. Um influente, não. Você é fantástica. Você é fantástica. É assim. Mas aí, ele te agrega, ele faz o teu ego ir lá nas alturas, ele te bota em plumas. Mas o importante é justamente isso, é entender os outros perfis. Por que você tem dificuldade de lidar com... Isso. É isso que eu falei, eu tenho dificuldade demais de lidar com estável. Nas empresas... Mas a partir do momento que você conhece as características prevalentes do perfil, você quando abordar vai... Opa, vou ter que ter cuidado. Não adianta, por exemplo, eu falar duro com estável porque não vai funcionar. Né? Não adianta eu não planejar com estável porque não vai funcionar, porque ele é todo certinho. Entendeu? Não adianta eu vir com ideias mirabolantes sem consistência com o conforme. Então, assim, conhecendo as características comportamentais de cada um desses perfis que são ramificados no DISC, fica mais fácil para eu poder abordar. Tá claro? Passa ali, por favor. Boa noite, meu nome é Rodrigo, perfil estável. Estável, legal. Fala, Rodrigo. Põe aqui, por favor. Joga aqui. É que quando eu vi a imagem, quando você colocou o perfil do dominante, e aí eu vi a imagem do Bernardinho, eu comecei a fazer algumas analogias, não sei se minha visão é correta. Por exemplo, comparando o Bernardinho com o José Roberto Guimarães, que também é treinador de vôlei, igualmente vencedor como ele. E também aí eu lembrei de uma outra situação, naquele programa O Aprendiz, né? O Roberto Justo, mas teve um período que foi com o João Dória, que era um perfil não tão durão. Aí, assim, o perfil dominante, ele faz mais sucesso, digamos assim, com as pessoas, por aparecer mais, que a impressão, pelo menos, que eu tenho, tipo, entre Bernardinho e José Roberto Guimarães, as pessoas têm muito mais identificação com o Bernardinho. Não. Entre os Justos e o Dória, não identificação com o Justo. Não existe essa predileção, não. Muito pelo contrário. Se você olhar... Não, eu estou falando não com quem trabalha, estou falando de fora. Não, perfeito, perfeito. Ótima contribuição, te agradeço por isso. O perfil dominante, inclusive, se você olhar apenas pela perspectiva da simpatia, tem muitas pessoas que são avessas a ele. Muitas pessoas não entendem que o perfil dominante, ele toma atitudes, às vezes, muito categóricas, muito incisivas, muito veementes, mas ele não faz para te agredir. É o jeito dele de ser. Às vezes mal interpretado. Então, na perspectiva, na ótica da simpatia, quem se destaca mais é o influente. Né? Porque tem maior capacidade de gerar magnetismo, tem maior capacidade de... tem boa capacidade de persuasão, né? É um cara otimista, é um cara motivador, é um cara que te impulsiona. Mas não necessariamente eu já vi CEO em empresas com perfil influente e levar o resultado da companhia para baixo. Está todo mundo feliz. Feliz. O resultado da empresa assim, caminhando a passos largos para o processo falimentar. E está todo mundo feliz, que ele é ótimo, leva todo mundo para a churrascaria, gasta o dinheiro da empresa, né? Toda sexta-feira tem happy hour, mas o resultado da empresa está lá embaixo. Mas não importa, está todo mundo feliz, que ele é influente, eu gosto dele, ponto. Tu tá crescendo? Isso. Não. Se é o dominante, você vai amigo, acabou esse negócio de festa, final de ano, vai fazer festa churrasco na tua casa. Aqui o resultado tem que acontecer. Aí você vai falar, grosso. Mas esse te faz crescer. Não tô advogando a minha causa não, tá, filho? Eu tô só falando que... Agora, um influente atuando na força de vendas em marketing, esse cara é ótimo para poder captar, para poder abrir portas, para poder prospectar, para poder positivar cliente. Tá claro isso? Imagina um dominante para lidar no pós-venda. Alô, amigo, eu queria fazer uma reclamação. Pô, problema é teu, irmão. Já foi vendido, dane-se, se vira. Esquece, não é para ele. Então você pega um dominante muito técnico, um cara que conhece muito de marketing, o cara que domina todas as ferramentas comerciais, mas não é para ele. Tá claro? Você está botando a pessoa bem preparada na posição errada. Por quê? Inadequação de perfil. Tá claro, gente, ou não? É que eu também me lembrei bem muito, né? Assim, falando do esporte, por exemplo, o treinador de futebol. Aí quando é um treinador muito tranquilo, o pessoal fala, isso aí não dá não, ele é muito tranquilo, sei que tem que ser um cara que grita. Tipo assim, não sei se é um pouco cultural isso também, né?
A Pode pessoa vai ser, ver, cara. Depende do perfil da equipe. Tem equipe que vai responder bem com produtividade, isso tudo é pancada nela. O cara vai ficar... Foi o que aconteceu na seleção brasileira de vôlei, há pouco tempo não, masculino de vôlei, né? Ou seja, tinha uma geração que se tu ficasse de muito abraço, não foi, ô amigo, aqui é pancada. Você é isso e aquilo, tu pode dar algo mais. O cara ia lá pra quadras possesso de raiva de você, para ele provar que tinha condição de ser melhor, que você estava errado. Aí ele te entregava o melhor dele. Veja, a abordagem era totalmente diferente. Ou seja, na pressão, na imposição, você mexer com os brios. O dominante precisa disso. Agora, você precisa conhecer o perfil da tua equipe para poder adaptar, ou melhor, compatibilizar o seu estilo de liderança. Quem está comigo aí? Não é verdade? Vou adotar uma receita de bolo para todo mundo, não vai dar certo, cara. O dominante liderando, você vê, recebi uma proposta, aceitei agora um desafio muito bom, né, que vai dignificar a minha carreira. Aí, primeiro dia de trabalho, você aceita aquela proposta, fala, agora eu vou fazer acontecer. Você é dominante. Na primeira reunião que você tem com a sua equipe, a maioria é estável e influente. Cara, vai te exigir um esforço colossal de adaptação, de compatibilização, concorda? Porque você vem ali de uma característica de, é o teu perfil, mas ali não vai funcionar. Se ali não tiver um carinho, se ali não tiver uma pacificação, se ali não tiver uma predisposição à harmonia, esquece, os caras não vão responder. Porque o perfil deles não aceita pancada. Não responde com produtividade através do instrumento da pancada. Tá claro ou não, gente? Perguntas? Passa ali o microfone para ele, por favor. Fala aqui, Lu, por favor. É só uma observação, não é pergunta. Eu achei muito interessante essa colocação dela, que você sabe qual é a importância que tem em ela se reconhecer, por ela estar há 11 anos na mesma empresa, no mesmo cargo também, né, ela se identificar dentro do perfil dominante e influente. Por adequação. Assim, eu não quero ser profeta do apocalipse, mas eu vou te dar um aconselhamento. Aqui tá filmando ainda, né? Cuidado com essas armadilhas. Sabe por quê? Às vezes você está cerceando as suas oportunidades profissionais e se adequando sem perceber a algo que vai te levar à inércia. Não é para pedir demissão amanhã. É nesse aspecto, é refletir. Ou seja, você está se moldando a organização e colidindo os teus valores. Legal? Boa noite. Me chamo Renan, o meu perfil foi estável, famoso mosca morta. E você ainda defende que é... Criou um novo perfil. Então, fala, assim, eu me enxergo hoje com muita dificuldade com esse perfil. O primeiro que você falou, esqueci o nome. Dominante? O dominante, que é aquele trabalho muito sob pressão. Então, assim, eu me sinto hoje assim, com essa dificuldade e eu vejo que para galgar no mercado de trabalho, na minha carreira, a gente precisa ter um pouco de cada perfil, né? Então, assim, claro, a gente tem que entender o perfil do próximo para saber lidar e se adaptar, mas, assim, queria uma dica sua do que você faria ou poderia passar para a gente de como a gente pode adquirir um pouco de cada para crescer profissionalmente. Assim, você adquirir um pouco de cada, não existe uma receita pré-formatada para isso. Eu tenho que entender o seguinte, o meu perfil já está definido, eu sou estável, né? A ambiência onde eu trabalho, a predominância comportamental você já tem isso mapeada? São todos dominantes? Não, tem alguns que são influentes e outros dominantes. Isso, exatamente. Mas assim, a liderança está inclinada a que perfil? Dominante. Dominante, exatamente. Então você precisa verificar o seguinte, eu vou me moldar, eu vou tentar compatibilizar, né? Ou seja, estabelecer o rapport, me espelhar nele, mas sem colidir os meus valores. Né? Tem gente, por exemplo, que almeja trabalhar em determinadas empresas, mas não faz a própria análise do perfil comportamental para verificar se o seu perfil é condizente e compatível com a cultura organizacional da companhia. Então a empresa pode ser grande, a empresa pode ser uma escola de gestão, a empresa pode te proporcionar bonificações e uma massa salarial estratosférica, pode inclusive resolver a tua vida econômica, mas você não é para lá. Por quê? E eu preciso ter essa análise muito bem depurada de perceber que, cara, eu vou até tentar me moldar, mas desde que eu não vá
assim, prejudicar os meus valores. Eu não posso me deixar levar por um caminho que eu sei que não vai ser o ideal, que eu não vou performar 100%. Porque eu não sou assim, a minha essência é totalmente diferente. Exato, mas essa rigidez, vamos dizer assim, no perfil comportamental, não pode gerar problemas para crescer profissionalmente? Por exemplo... Rigidez de quem? Rigidez do líder ou não, do liderado, no caso eu, por exemplo. Para eu crescer profissionalmente, talvez não seja um perfil mais adequado para uma liderança. Você vai precisar ser um pouco mais influente, um pouco mais dominante. Sim, você então, pode ser estável. No dia eu peguei um rapaz que estava treinando, ele é estável, não, ele é conforme, ou seja, o cara cheio de regra, e estava recebendo treinamento para se tornar formador de orador e palestrante. O cara todo... Ou seja, ele tem aptidões nesse aspecto. Ele só precisa trabalhar melhor isso, azeitar melhor isso, para poder esse lado dele influente, esse lado de conseguir envolver as pessoas, possa ser um pouco mais desprendido dele. Então você, por exemplo, você tem que analisar o perfil do teu chefe. Se for uma pessoa aberta, apesar de ser dominante, mas for uma pessoa aberta, uma pessoa que se dispõe a se lapidar, e você também, num esforço de melhoria, sem deturpar os seus valores, você vê que é possível comungar dos mesmos valores, dos mesmos propósitos, por que não? Eu não posso simplesmente adotar excesso de rigidez. Sou estável e ponto. Não. Ele é mutável, né? O perfil pode ser mutável. Total. Desde que ele não vá criar ruptura dos teus próprios valores. Por exemplo, eu não consigo imaginar um estável com 100% de dominância. Esquece isso. Você está forçando barra para uma determinada coisa que você não vai se adequar, entende, Renan? Sim. Então, assim, você tem que respeitar a sua maneira de ser, a sua essência, para que você possa lograr êxito nas suas iniciativas. Beleza, tá obrigado. Legal? Nada. Quem mais? E a Claudinha, olha lá, viu? Claro. Boa noite. Boa noite, Claudinha. Professor, prazer estar aqui de novo com você, né? A satisfação é toda minha. Você não sabe como a alegria pulsa no coração de um dominante. Tem coração dominante, não é pena que não. E como? Professor, então, eu cheguei, não peguei... Nós chegamos, né, que eu e minhas colegas, nós não pegamos o perfil do dominante, mas pesquisamos aqui rapidinho. E aí estamos aqui trocando, né... fazendo uma autoavaliação, uma autoanálise rápida, para ver em qual perfil nós nos encaixamos. E aí, a gente está pensando aqui, né? Nós podemos ter características, né? Nós podemos ter um perfil, exemplo, perfil dominante com características, algumas características de um outro perfil, certo? Perfeitíssimo. E isso, como que a gente descobre isso, por exemplo? Você faz no DISC, você faz um teste onde você precisa, nesse teste, se comprometer com a veracidade das suas respostas. Né? Então, você se comprometendo com a veracidade das suas respostas, independente daquilo que você gostaria, você tem que mostrar nas suas respostas quem realmente você é. E a ferramenta ela vai correlacionando comportamentos e aponta para você qual é o teu perfil predominante. Então, por exemplo, eu hoje, quando trabalho com os coaches, em 5, 10 minutos de conversa com ele, onde eu vou me aprofundando quem ele qual é a formação familiar que ele teve, qual é a educação, né? Quais são as motivações futuras, o que move o coach, né? Eu consigo perceber, traçar rapidamente, sem ele fazer o teste, qual é a inclinação de perfil dele, e com alto nível de precisão. Por quê? Você deixa o cara falar, deixa o cara se expor. Quando ele se coloca com emoção, quando ele se coloca sem estar revestido de um comportamento teatral, fica muito fácil você perceber quem ele é. Qual a característica predominante, qual a característica prevalente, que vai definir o teu perfil. Você, por exemplo, conseguiu identificar? Consegui. Você eu tenho um perfil dominante. Você é dominante? Com algumas características do estável, porque eu sou uma boa planejadora. Ok. Dominante no sentido de ser dura, focada no resultado, cumprimento de prazo, é uma pessoa que
assim, Sem paciência nenhuma? às vezes sem paciência, né? Você é inflexível e pouco condescendente com pessoas preguiçosas Sim. e não comprometidas com o resultado. Estou Exatamente. falando mentira? Não. É dominante. Né? Mas é estável porque planeja bem. Olha como é que as coisas são meio paradoxais. Ao mesmo tempo que você é dominante, você é dura, você é focada no resultado, você sabe onde quer chegar, você não admite que pessoas com um perfil diferente do seu te atrapalhem, se coloquem como obstáculo no seu caminho, tá certo? Sim, Né? Ao mesmo exatamente. tempo, você é estável. E é verdade isso. Sou Eu já muito tive- observadora. É observadora, é uma pessoa de fácil relacionamento. Olha só, um dominante fácil relacionamento. Parece paradoxal, não é verdade? Mas por que não? Ou seja, nesse aspecto, eu sou duro com o problema e dócil com as pessoas, desde que elas não sejam negligentes, né, no exercício das suas atribuições. Está certo ou não, Claudinho? É isso mesmo. Não é verdade? Eu sou duro. Perfeito. Mas não estou sendo duro com você. E sim como você está se comportando, está me atrapalhando. Eu quero É. atingir o resultado e você está aí, ó, de corpo mole, está inerte, né? Não quer fazer acontecer, está em nível assimétrico, eu estou avançando, você está me puxando. Né? Isso aí te causa impaciência, né, Claudinho? Com certeza. Te traz inflexibilidade, te traz pouca condescendência com o problema, com o comportamento. Mas, ao mesmo tempo, quem está na mesma toada que você é extremamente acolhedor. Tá fluindo. Tá no fluxo. Tá no fluxo, né? Obrigado, Claudinho. Quem mais? O amigo ali, ó. Ah, você quer falar também? A amiga aqui quer falar também. Só um minutinho, já passa para você, tá? Eu queria saber se tem alguma dica de como identificar nas outras pessoas o perfil. Porque agora, conforme você ia falando, eu fui pensando nos meus colegas de trabalho, eu não consegui colocá-los assim exatamente. Acho que minha chefe é isso, minha colega é isso. Eu dei assim algumas dicas aqui, mas eu não me aprofundei até porque não é objetivo. Isso aqui é só uma palestra. Mas quando você se dispõe a conversar, a dialogar, a olhar nos olhos, né? Ou seja, uma conversa desprendida, despojada, você vê características comportamentais muito pulsantes, que vai te dando inclinações de qual é o perfil daquela pessoa. Depois você vai só validando as percepções. Mas é necessário relacionamentos mais intrínsecos, mais próximos, conversas um pouco mais detalhadas, né, de você querer conhecer o universo um do outro, para aí, sim, nesse contexto, nessa ambiência, você vai começar a perceber traços da personalidade, traços do comportamento, para você poder definir em quais dos fatores de dominância, de influência, de conformidade ou de estabilidade a pessoa se encontra. Então, assim, numa conversa superficial fica difícil, né? Agora, se você já tem experiência, faz perguntas. Por isso que o trabalho do coach é saber fazer perguntas. Quando eu faço pergunta, eu vejo como você responde, eu vejo como você reage, eu vejo como você se posiciona e eu vou traçando, né? Traçando não, eu vou buscando, vai ficando cada vez mais evidente quem é você, qual o teu perfil nesse contexto DISC. Quando a gente identifica assim o perfil, o meu é dominante. Você é dominante? Às vezes acaba sendo muito sobrecarregado, porque como a gente toma decisão rápido, pensa, às vezes não mistura as coisas. É isso, pronto, acabou. Quando identifica assim, o ideal é fazer um processo de coach, trabalhar as suas características. Sim, para você fazer pulsar um pouco mais. E às vezes o não seu ser mal senso- entendido. Normalmente, Como sim. a gente fala. Principalmente quando você está lidando com uma equipe que é imatura, né? E mais, uma característica positiva daquilo que você está falando, dada a dominância, o dominante ele não se deixa sobrecarregar, não. Assim como o estável, você põe tudo nas costas dele, ele vai achando que está bom em prol da amizade. O dominante não, ele não basta. Não precisa. Estou fazendo isso. Agora, se você quer aperfeiçoar, se você quer aprimorar outras características para que possam te ajudar, né? Não é que você vai perder o perfil de dominância porque isso é característico seu, está na sua essência. Mas você precisa, por exemplo, desenvolver uma característica muito boa que é o otimismo, né? Que é a capacidade de integração do influente. Um trabalho de coach pode te ajudar, sim, nesse aspecto. Para poder você, o que o coach vai fazer, né? Ele vai fazer você desabrochar esse perfil influente que em você está obscurecido. Perguntas poderosas, vai entender a tua essência, vai entender a tua motivação, vai entender qual o contexto que você está inserido,
né? Vai entender o que você pensa para o futuro, vai entender qual é a tua visão extraordinária, né? Vai entender aquilo que realmente suga, drena a tua energia. Enfim, é um trabalho um pouco mais meticuloso. Respondi a pergunta? Não? Boa noite. Eu, no caso, sou estável, mas tenho várias características de dominante. Ah, legal. E nessa questão, como algumas pessoas têm falado, não apenas o que tem o perfil de predominância dominante ou, então, influente num processo de coaching. Eu acredito que todo mundo deveria, pelo menos uma vez na sua vida, participar de um processo de coaching, porque o coaching é para desenvolvimento, autoconhecimento e performance. Isso. Agora, é importante também escolher qual profissional coach que vai fazer isso. Né? A gente vive num tempo meio difícil disso, então é importante conhecer, né, a formação, conhecer qual toda a formação, o que ele conhece, que tipo de experiência ele tem, mas acho válido independente do perfil que a pessoa tenha. O coaching é um processo maravilhoso quando é desenvolvido de forma ética, de forma com profissionais que realmente são capacitados para isso. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de... Você falou, por exemplo, uma vertente que facilita, produz relações mais qualificadas, que é o autoconhecimento. O coach vai te ajudar nesse aspecto. Aqui eu não posso fazer propaganda, mas é isso. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Mais uma para fechar? Assim, o início da minha vida profissional, com 17 anos, eu estava dentro do regime militar e lá formou o profissional, o brasileiro, o homem, que isso é 83, né? Eu fiz 54 anos, então lá você está dentro do regime, 10 anos dentro do regime. Então aquilo moldou a minha vida, eu dei um norte na minha vida. Tudo que eu faço, o norte é a Marinha, tudo. Então tem muita coisa de dominante, mas tem muita coisa de influência, porque eu nasci numa família muito diversificada. Minha mãe é mato-grossense, meu pai é paraibano, eu nasci em São Cristóvão. Entendeu? As culturas dentro da minha casa, nordestino, eu passava, quando o papai podia, as férias em Mato Grosso, com esse Pantanal desde garoto. Eu desci a primeira vez em Mato Grosso, em Cuiabá, no Eletra, eu tinha 4 meses de vida. Isso influenciou muito o que eu sou hoje. Sim. E sou suburbano, carioca, suburbano. Então, fui ensinado a gostar da cultura carioca, carnaval, essas coisas todas. E tem uma verdadeira mescla. Mas tem muita coisa do militarismo, das normas. Segurança, então, para mim, é uma coisa... É o teu lado conforme falando alto. Forte. Eu entro num lugar, eu fui doutrinar lá na Marinha, fala adestramento. Eu fui adestrado a combate a incêndio. Eu não consigo entrar em lugar nenhum se eu não ver tudo que tem aqui relacionado a combate a incêndio. Eu já vi tudo aqui que tem mangueira de incêndio. Louvado seja Deus por você estar aqui, irmão. Sério. Às vezes quando eu fico em situação embaraçosa aqui, cara. Então, já enfrentei situações terríveis. Quer ver? Uma vez eu estava cursando ali nas Ilhas das Enxadas, meu curso de mecânica de motores diesel. Então, o aviso que a gente fala, o navio velho, ele deu uma pancada no cais, quando estava atracando, e começou assim, ó. Todo mundo viu o chi, estava entrando água, está vazando, está entrando, está indo a pique. E foi um caos. 300 homens na parte de baixo. Todo mundo ficou louco. Eu fui para cima do negócio para saber. Tá achando o que é isso? Eu vou lá para cima. Vou lá tentar resolver, né? Eu vou lá Você ver. dominância. Então, assumir para si o problema. Sou o cara, vou lá resolver. A inércia me incomoda. Cheguei lá, sabe o que era? Um extintor caiu e estava lá disparado. Perfil executor. Eu quero fazer acontecer. Eu tenho que resolver. Eu não posso... Me incomoda, tem alguma coisa de errado. Né? O dominante vai lá e quer resolver. Ele se envolve visceralmente com o assunto. Hã? Isso aí, inclusive, é uma característica que tem que ser um pouco trabalhada, né? O excesso de impetuosidade pode te levar a decisões equivocadas. Eu sou proativo, aí sai fazendo, Por isso que, veja, é o dominante com essa característica de, não, o problema é meu, eu sou o cara, vou lá fazer acontecer. Ou seja, a ineficiência me incomoda, mas excesso de ímpeto, nessas horas, precisa falar o teu lado conforme. Dá um passo atrás, eu quero agir, mas eu tenho que ver quais são as normativas, quais são os procedimentos para poder agir de maneira mais igual o triângulo que o suboficial falou lá, que era relacionado a essa área de combate a incêndio e controle de avaria. Calma, inteligência e coragem. Isso aí. Pessoal,
Eu quero agradecer piamente a presença de todos, foi ótimo estar aqui. Voltar ao CRA, para mim, como eu falei no início, é sempre motivo de regozijo, sempre poder trocar. Eu faço parte aqui da Comissão de Logística do Conselho e a nossa função, de acordo com a nossa disponibilidade de agenda, é propagar o conhecimento, né? Essa atitude voluntariosa de disseminação, de transferir aquilo que você estuda, aquilo que você se envolve, aquilo que você está sempre buscando cada vez mais se retroalimentar, é algo que nós aqui do CRA costumamos fazer com bastante maestria e compromisso. Espero que levem algum tipo de reflexão, de avaliação do seu perfil, identificar o que você pode fazer para melhorar. Não é mudar, é melhorar, se adaptar, se moldar, desde que não venha ferir os teus valores. E desejo pleno e absoluto sucesso da empreitada de vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite.